Muito bem, agora a gente conversa com o diretor aqui do Centro de Reabilitação de Casa Branca, o Berdan Lopes Nogues Júnior. E hoje vamos falar sobre um assunto aí que o pessoal tem comentado na cidade, né? E a gente veio esclarecer essa situação. O Berdan vai contar um pouco pra gente sobre os usuários de crack que estão sendo tratados aqui no Centro de Reabilitação de Casa Branca. Berdan, primeiramente, obrigado por nos receber aqui no Centro de Reabilitação. Conta pra gente então como é que está funcionando esse tratamento a esses usuários, né? Um tratamento muito importante para tentar tirá-los do mundo das drogas. Boa tarde. Boa tarde, Wesley. Prazer é meu estar aqui com vocês. A gente está recebendo essa demanda de São Paulo, da Cracolândia lá, que eles falam, intitulam, mas lá do centro de São Paulo, do Hub. É um serviço novo que o governo do estado de São Paulo implantou para dar o suporte para essas pessoas que precisam, que estão em situação de vulnerabilidade nas ruas. Então eles recebem essas pessoas, elas não são encaminhadas para lá, são pessoas que elas vão por querer mesmo. Então não é uma questão de internação compulsória, a pessoa está buscando tratamento, buscar sair deste mundo das drogas, e a gente, como hospital especializado em psiquiatria, hospital especializado na saúde mental, nós temos como dar o apoio para esses usuários. Então a gente acaba recebendo fichas desses pacientes, dessa unidade que chama Hub. Por que Hub? Foi intitulado, usa-se muito esse termo Hub na informática, que é um centralizador. Então ele recebe esses pacientes de álcool e outras drogas, eles fazem uma triagem, um acolhimento desses pacientes, voluntariamente eles buscam sair desse mundo. E aí eles são encaminhados para vários locais no estado. Um é Casa Branca, nós estamos de porta aberta para receber esses pacientes. É um pacto, um acordo feito, nós somos Hospital Geral, fazemos parte da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, e nós recebemos esse paciente já com a proposta de tratamento aí de 30, 60, 90 dias, quando necessário, e depois o retorno deles para o Hub. Então esse Hub se preocupa em trazer os pacientes e também retorná-los. Como uma distância, a questão humanizada desse paciente, a questão do acolhimento nós temos, mas a questão do devolver esse paciente para a sociedade fica a cargo do próprio Hub. Se ele vai voltar para a família, se ele já tem condições de voltar para a família, ou se ele é um morador de rua, que ele precisa de um acompanhamento, ou mesmo se ele precisa continuar o tratamento num outro serviço, numa comunidade terapêutica, num outro hospital, esse Hub vai proporcionar essa situação a esses pacientes. Então esses pacientes, eles têm período para entrar e período para sair, para voltar para a cidade de origem. Como é que funciona o tratamento? O tratamento dele, a gente tem a parte medicamentosa, a gente tem uma equipe multidisciplinar, então tem médico psiquiátrico, médico clínico, temos dentista aqui dentro também, psicólogo, assistente social, temos a questão até de fisioterapia em alguns casos, porque a gente tem uma parte de cuidados prolongados, então muitos precisam. Tem a questão das oficinas terapêuticas, a gente tem uma série de oficinas terapêuticas para eles se adaptarem. Temos aqui dentro também algumas coisas de lazer para eles se encontrarem, eles precisam ter regras na vida. Então eles estando aqui, tem regras do hospital que eles devem, e a gente tem um itinerário o dia todo para eles terem atividades, para eles irem saindo desse mundo das drogas, desse mundo do álcool, drogas, né? E passar por essa abstinência, e aí a gente poder trabalhar ele, o psicológico dele, tudo para ele voltar a ter uma rotina de vida com a família, com tudo. Temos também uma quadra poliesportiva, uma academia. Então o ambiente aqui é muito grande e amplo para isso. Então a gente vai proporcionar essas atividades dia a dia para eles saírem dessa situação e aí terem condições de viver em sociedade e terem um trabalho digno, a família deles. Você falou aí, então, né, a questão de academia, quadra, né, para praticar esporte, né? A estrutura, né? Quarto, sala, TV, o que nós temos aí em termos de estrutura para essas pessoas? Sim, eles ficam num pavilhão nosso aqui. Esse pavilhão ele é dotado de 4 quartos
Esses quartos têm capacidade de 5 leitos cada um, com banheiros em cada quarto. Então a gente divide por perfil dentro desse quarto. Nesse mesmo prédio tem o posto de enfermagem, tem o consultório do médico, tem um refeitório ao fundo, tem uma área verde, tem a sala da equipe multidisciplinar. Então eles ficam neste prédio no dia a dia e de lá eles vão para atividades. A gente tem um corredor aqui que interliga os prédios de quase 800 metros de comprimento. Então, na ponta desse corredor tem oficina terapêutica. Se eles saírem para cima do hospital, a gente tem academia. Então, é definido o horário que eles saem. Ali a gente mantém toda a equipe. Então, para estar de olho, porque eles têm abstinência, eles podem estar querendo sair daqui. Não estão presos aqui, mas se eles se submeteram a estar num tratamento, então eles têm que estar dentro desse prédio, dentro da situação desse tratamento. Tem o nosso refeitório, que fornece 6 refeições diárias para eles. Então, tem uma estrutura bem legal para eles aqui dentro. Muito bem. E aí, uma das coisas quando surgiu esse papo aqui na cidade, né? Olha, o pessoal tá tratando de crack lá no centro de reabilitação, né, de Casa Branca. Algumas pessoas ficam até com medo, né? Meu Deus, e se eles saírem de lá, fugirem? Tem algum perigo essas pessoas estarem tratando aqui? Não, o que acontece? As pessoas, primeiro, eles estão vindo porque eles querem. Então não é internação compulsória, é a pessoa que está buscando o tratamento. E se ela decide que ela não quer continuar o tratamento, o Hub, ele vem buscar esses pacientes, eles voltam aqui para buscá-los. Eles estão no tratamento, eles vão ter crise de abstinência, vão querer sair, voltar, talvez para a família deles. Mas a gente tem aqui também, vamos dizer que um paciente desse acontece ter uma evasão. É o que a gente falou, eles ficam num local reservado. A gente tem um protocolo de evasão também. Caso eles venham invadir, a sair da unidade, a gente tem todo um protocolo para avisar a região inteira a respeito, de pegar nossos veículos e procurá-lo para poder proporcionar a continuidade do tratamento ou que ele volte para a cidade dele para continuar lá ou para ele tomar a decisão de vida dele. Então, assim, a gente está cuidando de saúde. E são pessoas vulneráveis, pessoas que estão na rua, estão nessa... Às vezes tem muito preconceito, né? Muito. Tem um paradigma muito grande a esse respeito. A exemplo do que a gente já teve aqui, a saúde mental, que há um medo daquilo que a gente desconhece, né? E quem nunca teve alguém da família, usuário de drogas, que não consegue largar as drogas, essas pessoas escolheram estar aqui para deixar esse vício, isso é muito importante. Quando a gente fala de cocais, a gente lembra logo de pessoas que estão com saúde mental aí delicada, transtornos e tudo mais. Hoje em dia não tem nada disso aqui no centro de reabilitação, não é isso, Berdão? Hoje mudou muito, né? Faz um resumo pra gente aí lá desde 1930, enquanto a gente estava conversando em off aqui, nos dias de hoje. Um resumo aí e como era antes e como funciona o hospital aqui hoje. Sim, o hospital foi inaugurado, teve início em 17 de abril de 1932. É uma longa data aí. Esse hospital da década de 30 a 70 trabalhou com a lepra, vamos dizer assim, né? Hanseníase. O pessoal conhece muito pela Bíblia, por tudo, os leprosos e tal. Então, na época tinha um estigma muito grande a esse respeito. Realmente, a doença não tinha cura, não tinha vacina. Então eles ficavam aqui, tinha mais de 300 alqueires de terra. Era uma cidade autossustentável. As pessoas vinham aqui exatamente para se isolar do mundo. A partir de 1970, com a erradicação, iniciou-se o tratamento da psiquiatria. Lá no Franco da Rocha, muitos pacientes vivendo uma situação muito difícil, mais de 30 mil pacientes foram distribuídos em vários hospitais psiquiátricos do estado. Isso permanece até a atual data, a gente tem pacientes ainda de longa data aqui, mas permaneceu até a década de 2000, até o início de 2000, onde se começou com a Lei Paulo Delgado, 10.216, que foi colocada a questão da humanização, a questão deles estarem vivendo em sociedade, a questão do diferente, a questão da pessoa especial, que ela merece um cuidado especial, mas não um cuidado diferenciado e afastado da população.
Então, vem se trabalhando na desinstitucionalização. Esses pacientes que aqui tiveram hoje estão com uma média de idade de 67 anos, então são idosos já, não é uma questão mais de saúde mental, é uma questão clínica mesmo, uma questão de idosos. Então a gente vem trabalhando a Desinst, hoje aproximadamente 140 pacientes neste perfil estão aqui. Quando a gente fala, né, dessa desmistificar, porque o pessoal pensa muito, mas o Cocais. Primeiro, Cocais porque veio lá de Barões do Cocais, que foi quem ajudou com as terras. Mas, de muito longa data, a gente já é centro de reabilitação de Casabranca, para reabilitar pessoas. E essas pessoas que aqui estão, esses pacientes, eles estão em reabilitação e merecem viver na sociedade. Casabranca, ela é uma cidade muito acolhedora. Ela já tem aí 7 residências terapêuticas, que tem moradores que eram daqui, que hoje vivem na sociedade. Tem uma, inclusive, que vive sozinha, que ela paga o seu aluguel lá e vive em Casabranca, muita gente conhece. E os outros moradores estão indo para a sua cidade de origem. Então estão voltando aí, uma cidade X lá, ele cria uma residência terapêutica, é feito toda uma triagem, o acolhimento desse morador e vai para lá. Então o futuro desse hospital é a transformação para um hospital geral. A gente já vem caminhando, já desde 2020, com 17 leitos de cuidados prolongados. Explicar um pouquinho o que é esses cuidados prolongados. Os cuidados prolongados são para desafogar os hospitais da região. Se você tem um parente, às vezes interno no hospital, ele fica lá, faz uma cirurgia, ele fica 2, 3 dias, ele tem alta do hospital. E às vezes ele precisa de uma reabilitação, ele precisa de uma fisioterapia, de uma continuidade para ele voltar à vida normal. E às vezes a família não tem como fazer isso, e ele não tem como ficar no hospital. Então nós estamos para acolhê-lo aí em 90 dias no máximo, dentro do hospital, com um equipamento do SUS. Então nós somos um equipamento do SUS que acolhe esse paciente, recebe esse paciente por esses 90 dias e depois ele volta para a família. Esses 17 leitos têm sido um sucesso, que agora em 2022 nós atendemos o Covid aqui dentro, numa estrutura nova, e em julho do ano passado nós passamos a ampliação para mais 50 leitos. Então hoje a gente tem uma capacidade de 67 leitos de cuidados prolongados. Esses 67 leitos estão com 95% de ocupação de sua capacidade, chega, dependendo do período, mais 100% ali com lista de espera, com possibilidade até de ampliação desse serviço. E além disso, a gente conta aqui também com o CAPS 3. O CAPS tipo 3, ele atende até 5, 6 pacientes em acolhimento 24 horas. Casabranca tem um ótimo CAPS, o CAPS 1, que acolhe de segunda a sexta pacientes. Só que numa situação que eles precisam ser acolhidos por um maior período, eles acabam vindo para a nossa instituição e atendendo. E a gente atende 20 municípios da região, 800 mil habitantes, na parte do CAPS. Na parte de cuidados prolongados, a gente ampliou para RAS 15, que é a Rede Regional de Assistência e Saúde, que chega até Campinas, 43 municípios e mais de 3 milhões de habitantes. Então, o hospital, diga-se de passagem, o hospital, ele é estadual, ele é administrado pelo Estado e vem trabalhando, porque a gente escuta às vezes, o centro de reabilitação, às vezes a gente escuta até que já fechou. O centro de reabilitação vai fechar. Não, o centro de reabilitação ele não vai fechar, ele está mudando a sua forma de trabalho para atender a demanda que a DRS 14, que é quem olha a necessidade regional, vem nos aconselhar na necessidade. Então a gente atende os munícipes de Casabranca, de Mococa, de Vargas, da região toda. Então hoje o hospital não é só a parte psiquiátrica, muito pouco a parte psiquiátrica. A parte psiquiátrica que hoje a gente muda para saúde mental, sim, a gente tem ainda, a gente trabalha, tem uma expertise que é muito legal para trabalhar até no hospital geral, referência, que é a questão de humanizar e tal, usar isso dentro do hospital geral, mas a gente está transitando para um hospital geral. Entendi. E a parte de álcool e drogas, ele trabalha muito leitos hospitalares de álcool e drogas dentro de hospital geral.
Então nós vamos transitar para o Hospital Geral e atender essa clientela também. E futuramente, hoje a gente fala que estamos atendendo o Hub, uma clientela de São Paulo. Mas nós vamos atender também uma clientela da nossa região aqui. A gente pode transitar esse álcool e drogas para atender a necessidade regional que a gente vê aí pela DRS, uma necessidade muito grande. Ou seja, a gente está indo para um hospital geral, mas não deixa de ser uma reabilitação. A gente faz uma reabilitação da saúde mental e faz uma reabilitação hoje clínica. Então, esses boatos também que vai fechar, a pessoa vai perder emprego, não? Não. Hoje a gente tem um bom quadro de profissionais. Quantos funcionários aqui hoje? Hoje a gente está com 420, mais ou menos, de funcionários públicos. Só que a gente tem um convênio que tem mais de 120 pessoas contratadas. A área meio, que é a área de limpeza, lavanderia, a área de vigilância do hospital, já foi toda terceirizada, que tem aproximadamente uns 60, 80 profissionais. Então, mais de 600 profissionais diretamente contratados. E quando a gente vai aí fornecedores, o próprio município que tem táxi para trazer o pessoal aqui, que tem as lojas que recebem indiretamente, a gente passa aí de 800 pessoas, 800 empregos entre diretos e indiretos que são fornecidos aí para a cidade de Casabranca e região. Eu sou de Vargem, então assim, não é só emprego aí para Casabranca. Sustenta muitas famílias esse local aqui. E há muitos anos. Agora, favorece a economia da cidade. E é gigante aqui, né? É gigantesco. Até 880 mil metros quadrados. Olha isso. De área física, mais de 30 alqueires de terra, 30 ou 40 alqueires de terra, 40 mil metros quadrados de construção. Nós somos tombado patrimônio histórico do estado. Então, assim, é um espaço bonito. Eu gosto. E é um lugar, parece que é um lugar de paz, né? De paz. Bem tranquilo, né? De paz. É um lugar gostoso para se trabalhar. É um lugar gostoso para quem, é claro, a pessoa que está internada está enfermo. Claro. Mas, pelo menos, é um local gostoso para a pessoa estar nesse momento que ela tem que estar. Se ela está doente, precisa de um local, nada melhor do que estar num bom local, né? Eu sou suspeito em falar porque eu amo esse lugar. Eu vim trabalhar nesse local aqui. E muitos funcionários relatam isso também. É gostoso, a gente quando conversa com os outros hospitais de São Paulo, a gente ainda brinca. Trabalhar num lugar verde, num lugar amplo, como tem aqui, e com uma diversidade de pacientes, de funcionários. A equipe de funcionários daqui é muito boa, muito empenhada para com os nossos pacientes. Então a gente está aí no rumo certo para que a gente possa crescer e atender a nossa população da região, população de Casabranca. Sempre em parceria também com a DRS, com os municípios. Muito legal. Ô Berdan, obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho aí, né? Realmente é referência aqui na região, o Centro de Reabilitação de Casabranca. A gente fica muito feliz de ter esse local aqui na cidade, né? Prestando um serviço importante aí para toda a população. Então é muito legal mesmo. E a gente mostrar um pouquinho, hoje nesse papo aqui, a gente pode mostrar um pouquinho de como é o funcionamento do Centro de Reabilitação. Muita gente não conhece, né? Por exemplo, é a primeira vez que eu venho aqui, que eu entro nesse local, né? E tô abismado aqui de tão grande que é e tudo que tem aqui. Até cassino tinha aqui antigamente, né? Então tem cinema aí e também, cinema, né? O cassino tinha. O cassino foi transformado num local de reuniões. Olha aí. Mas nós temos um cinema aqui que ele está em uso. Ô Berdan, obrigado, viu? Eu que agradeço, Wesley, a gente fica à disposição.